Ministério Infantil, em nome de Jesus. Vamos lá, Marcos capítulo 2. Irmãos, logo mais nós vamos estar orando pela família do Lucas, da Dai, que Dai também é, né? É prima, né? Do Lucas e do Eric e da Jéssica. Eles três são irmãos, Jéssica, Eric e Lucas, e a Daia, que são filhos da casa, discípulos nossos, perderam o tio, né? E estão na labuta e na batalha. Eu penso o seguinte, irmãos, toda perda é difícil, todo luto, né, perda de um parente, de um familiar. Eu posso estar enganada, mas eu penso que quando uma pessoa está na cama, adoentada, doente, o médico já falou assim, só Deus para um milagre mesmo. Você fica meio que, Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas o Espírito fica meio que preparado para a perda. Né? Mas até onde eu soube, esse senhor, né, o tio dos nossos irmãos, morreu, né, sofreu um acidente de moto, morreu na hora. Então você imagina a perda trágica. Toda a perda já é dolorosa. É bem, né, bem trágico assim essa perda e a forma como a pessoa veio a falecer, né? Foi embora, partiu, enfim. Então vamos estar orando, vamos aproveitar agora que estamos falando, né? Vamos orar, feche os teus olhos nesta hora, com compaixão, ore pela vida dessa família. Pai amado, estamos como igreja, ainda que resumidamente, mas nós somos o corpo de Cristo e oramos agora pela família do Lucas, do Eric, da Jéssica, da Dai. Deus, que o teu Espírito Santo venha confortá-los, a todos eles, a todos os familiares, Brenda, que está tão de perto também com este tio. Senhor, que o Senhor venha consolar as crianças, a todos, que o teu Espírito Santo esteja presente. Somente o Senhor é quem pode mensurar, medir a dor que eles sentem neste momento. E nós como igreja, Senhor, nós não podemos tirar a dor. O que podemos é orar, Senhor, e oferecer a nossa oração, o nosso amor em forma de oração, clamando ao Senhor pela vida deles, por consolo, por conforto, por paz, em meio a uma guerra de emoções, um turbilhão de emoções, que eles sejam consolados e sejam levados nos teus braços, em nome de Jesus Cristo. Oramos, apresentando-os em tua presença. Amém. Glória ao teu nome. Amém, queridos. Abra a palavra do Senhor em Marcos capítulo 2. Capítulo 2, o verso 1, é uma passagem bastante conhecida, em que Jesus cura um paralítico. É muito interessante, irmãos, cada passagem bíblica nos revela, a palavra de Deus nos revela segredos, nos apresenta chaves para a prática da nossa vida. E a gente vai observar aqui um milagre que Jesus operou, mas precisou de homens agirem primeiro. Jesus não iria curar aquele homem, simplesmente eu estou aqui neste lugar, Jesus está na casa, como diz a passagem, e ele sabe que lá fora tem um paralítico. Tem lá um paralítico sentado, está lá no chão, na sua maca, e não há movimentação a favor do milagre. Então Jesus está dentro da casa anunciando o evangelho, está lá pregando, nós vamos ler isso. Mas o que mais me chama a atenção é que as pessoas nós provocamos milagres. Nós somos promotores, canal de bênção para que os milagres do Senhor aconteçam. E talvez milagres que nem estão escritos no livro de Deus naquele momento, mas por causa da fé em movimento, e glorifica o nome do Senhor, e foi para aquele momento em que aquele homem entrou pela casa, o milagre aconteceu. Vamos ler a palavra do Senhor para a gente entender. Capítulo 12, o verso 1 de Marcos diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus,
4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. O verso 5. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, isso foi um pensamento, tá? O que ele está dizendo? Isto é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca ou cama e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Amém? Vamos orar. Ore por você e também por mim. Pai, nós estamos mais uma vez em oração, na Tua presença, lemos a Tua palavra. E Deus, ela fala, Senhor, nosso coração de forma sobrenatural. Ela é como uma espada de 2 gumes que penetra, Senhor, na alma, na divisa do Espírito e fala, trata conosco. Pai, que o nosso coração seja neste momento, Senhor, uma terra fértil, preparada, regada por cada canção que cantamos, por Tua presença, para receber a Tua palavra e que nós sejamos transformados, que nós tenhamos um coração humilde para ouvir e obedecer, para ouvir e ser transformado por ela, no nome de Jesus, que nosso coração seja quebrantado, porque a Tua palavra mesmo nos diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. E o que queremos é ouvir a Tua palavra. O que quero trazer nessa noite é a Tua palavra, Senhor. Não mais do que ela, não menos do que ela, mas somente a Tua mensagem que trago hoje para a Tua igreja, que possa entrar no coração de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, a palavra do Senhor. Então Jesus voltou para Cafarnaum e algumas traduções vai dizer que ele estava na casa, em sua casa, era na casa dele que Jesus estava, e ali, quando todo mundo, né, sabendo de Jesus, estava uma grande multidão, cercava Jesus. Era difícil para Jesus estar sozinho, tanto que ele queria orar, ele precisava se retirar para ir a um monte, num lugar deserto, para poder ter o tempo a sós com o Pai. E neste momento a casa estava cheia, uma multidão, conforme a palavra de Deus diz, né, ele estava hospedado nesta casa e ficou muito cheio. E do lado de fora da casa, assim como muita gente vinha aglomerando para ser curado, ser liberto, pessoas traziam outras pessoas, a palavra de Deus destaca aqui 4 homens que queriam levar um amigo para ser curado. Esse amigo era paralítico. Irmãos, essa passagem mexeu assim muito com o meu coração, no sentido de aprendizado. Às vezes a gente lê a palavra de Deus ou ouve a palavra de Deus e fala, é a mesma coisa, essa daí eu já conheço, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela se renova cada vez que nós lemos, né? E eu quero aqui com clareza, com simplicidade, humildade, trazer diante de você aquilo que o Senhor colocou no meu coração para nós. A gente olha para aqueles 4 rapazes e trazendo aquele amigo doente. E a primeira coisa que eu entendo aqui é a compaixão que aqueles amigos tiveram pela vida do seu amigo, pela vida daquele homem que estava paralítico. E é importante a gente observar esse sentimento no nosso coração como cristão. É o sentimento de compaixão e de misericórdia. Muitas vezes a gente quer usar de justiça numa situação que precisa ser usada de compaixão e de misericórdia. E esses 4 homens olharam para a situação do amigo, sabiam que Jesus estava na casa
E eles foram movidos por compaixão e cheios de fé, porque no capítulo 3, o verso 5 fala que Jesus, quando eles se encontraram, Jesus viu a fé deles. E a fé não era só a fé dos 4, porque eu quero que você pense numa situação de um homem numa maca, numa cama, sendo carregado por 4 homens. Imagina o peso desse homem. Uma coisa é você estar consciente, todos os sentidos, você movimenta, você domina, você controla o seu corpo e alguém te pega. Outra coisa é um paralítico, ele larga as pernas, todo o peso das pernas dele fica jogado, fica inteiro em cima de uma maca, como esse rapaz estava. Então você imagina um peso que aqueles homens estavam dispostos a carregar por causa da compaixão deles com relação ao paralítico. E sabe, muitas vezes aquilo foi um tipo de investimento que eles fizeram. Os 4 amigos investiram na vida do seu amigo. Falou, não, nós vamos fazer o que for preciso, vamos levá-los. Mas quando eles chegam na casa, não tem por onde entrar. Não tinha como eles levarem o seu amigo até Jesus. E aqui, irmãos, eu quero destacar algumas condições. Que a primeira coisa, porque como eu falei, tem um milagre, mas eu preciso me movimentar, eu preciso orar, eu preciso jejuar. A primeira coisa no nosso dia a dia que nós devemos fazer é buscar a vontade de Deus para cada situação. E não buscar conforme a gente quer, mas é colocar diante do Senhor, Senhor, aqui está o que eu quero, mas até Jesus orou assim, mas que seja feita a tua vontade. E diante disso eu vou trabalhar. Primeira coisa, a gente precisa buscar, orar, para buscar a vontade de Deus para aquela situação. Para que eu não viva em desobediência, para que eu não viva contra a vontade de Deus, porque aí eu estou me opondo ao próprio Deus, e eu preciso buscar o milagre de Deus. Olha só, aqueles meninos, os 4, eles não buscaram para si. Será que eles não tinham nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma situação difícil? Mas eles pensaram naquele amigo paralítico, e quando ele chega, que não encontra entrada na casa, porque está tudo tomado de gente, eles falam, não, a gente tem que dar um jeito. Irmãos, aqui então vai começar a primeira coisa, a intencionalidade. Nós temos algumas forças em nós temos alguns caminhos para provocar um milagre, para mudar uma situação, e a primeira coisa que eu vejo aqui é a intencionalidade. Ou a gente se move por intenção, ou a gente se move por condições. Por condição. Primeiro, se eles se movimentassem por condição, qual seria a atitude deles? Pode parar. Não tem condição da gente entrar. Está tudo cheio de gente. Ou eu vou dar o nome de José. José, nos perdoe, amigo, mas não tem como a gente entrar aí não. Olha a condição que está a casa. Olha a condição, olha quanta gente. E assim por diante. A principal queixa seria essa: não temos por onde entrar. Mas eles não se movimentaram por condições, eles se movimentaram por intencionalidade. O que é intencionalidade? É a característica de quem é intencional. O que é ser intencional? É tomar uma decisão com propósito. Então eu tomo uma decisão para... O que eles fizeram? Vamos pegar o nosso amigo e levar até Jesus. Não deu, peraí, nós estamos determinados, nós estamos aqui com um propósito, vamos fazer o que for possível para levar o José até Jesus, porque se ele for até Jesus, ele vai ser curado, esse homem vai andar. Se ele tiver um contato com Jesus, José vai andar. O que a gente pode fazer? Eu acredito que eles olharam de um lado, olharam de outro, não tinha como entrar pela janela, pela porta, não tinha como. Eu penso assim, bora por cima. Por cima dá. Irmãos, quando a gente quer fazer a obra do Senhor, a gente não arruma desculpa. Quando a gente quer fazer, a gente rompe as barreiras. A gente rompe com as dificuldades. Precisa ser intencional. Eu tomo uma decisão, por exemplo, por que você está aqui hoje?
Você veio com uma intenção. Ou veio por alguma condição, falar, dá para eu ir, eu vou. Simplesmente. Não. Nós não podemos nos mover por condição, mas com uma decisão com propósito. Diga comigo assim, decisão com propósito. Abra a palavra do Senhor em Provérbios 16. Vamos fazer uma leitura meio que rapidinha aí. Provérbios 16. Que fala, eu vou mostrar para vocês uma questão de intenção. Nós devemos ser intencionais. A nossa canção, eu vou cantar louvores, qual é a minha intenção quando eu canto? Precisamos ser intencionais na oração. Eu vou orar porque eu preciso buscar a presença de Deus. Eu preciso orar porque eu preciso ser cheio da presença. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Eu vou orar. Não, eu vou orar porque tem que orar. Ou eu vou orar porque eu estou com um problema. Não, isso é condição. Mas a intenção vai dizer, você precisa orar porque você precisa se encher de Deus. E eu oro de forma intencional. As minhas palavras serão de forma a atender o propósito para o qual eu me coloquei a orar. Então eu vou orar, Senhor, toma a minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, vem me encher, que eu possa me esvaziar de Ti, que o Senhor venha me encher da Tua presença, que eu venha me fortalecer através do Teu Espírito, ou seja, porque eu estou sendo intencional na minha oração, eu oro em conformidade com a intenção. Provérbios 16, o verso de 2 a 9, ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina o quê? As intenções, o Senhor avalia as motivações ou as intenções de cada um. Eu queria ganhar um tempinho, lendo um pouquinho mais adiante, mas eu vou ficar com você só nesse versículo aqui no verso 2, ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Pastor, é verdade, né? Tem que ter intenção, tem. E eu estou falando dessa intenção saudável, porque também há más intenções. As pessoas saem de casa e falam assim, hoje eu vou, e se eu encontrar você no meio do caminho, hoje eu vou trabalhar, mas olha, eu não quero saber de nada. Hoje eu vou trabalhar, mas eu só quero chegar lá e marcar ponto, e não vou fazer nada. Existe uma má intenção. Mas eu estou falando dentro desse contexto da intencionalidade desses homens, que levaram esse homem não olhando para a condição. A condição, elas nos levam a olhar para o natural. A intencionalidade saudável nos leva a romper com a barreira visual e então nos leva a agir com fé intencional. A condição nos leva a olhar para o natural, mas a intencionalidade nos leva a romper com a barreira humana, visual, e nos leva a agir com fé intencional. Foi assim que aqueles homens levaram o seu amigo até Jesus. Eclesiastes, quando fala de condição, vamos ler? Eclesiastes 11, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Posso ouvir o glória a Deus da igreja aí? Aleluia! O 11, o verso 4. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Vou repetir, que você está procurando aí ainda talvez. Diz assim, o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Então ele fica olhando para o tempo, está chovendo, está ventando. Por que Salomão disse isso? Irmãos, quando a gente vai semear, se tiver, está ventando, não vou semear. Qual o problema? Eu jogo a semente, o vento leva. Eu jogo semente, o vento leva. É claro que ela vai nascer em algum lugar. No lugar que ela cair, ela vai nascer. Mas aí o agricultor fica olhando, ele, não vou semear por causa do vento. Então ele nunca vai semear enquanto estiver chovendo, ventando. Então se ele não semeia, não tem colheita. Outra coisa que a gente pode ver aqui, trabalho ou conformismo. Repita comigo assim, intencionalidade
versus condições. Agora, trabalho versus conformismo. Então, ou a gente trabalha ou a gente se conforma. É assim mesmo no conformismo. E a palavra de Deus, eu não vou estar lendo, mas eu vou estar citando, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma, não se conformem com uma situação se ela está fora do que Deus projetou para você. Se ela está fora do que diz a palavra de Deus. Eu não aceito determinada situação, eu preciso trabalhar para mudar essa situação. A palavra de Deus nos fala que Jacó trabalhou 7 anos por uma. Quando ele foi enganado por Labão, lá vai ele e trabalha mais 14. Ele não se conformou com Leia. Ele disse, eu quero Raquel. Trabalhou, aqueles meninos, os meninos são sempre os 4. Aqueles 4 trabalharam. Eles olharam e falaram assim, vamos para cima, e aí, vai encarar? Vamos pegar esse gordinho aqui, vamos pegar esse amigo nosso aqui, pesadinho. Vamos subir. Não sei, irmãos, 2,5 metros, 2,80, 3 metros, não sei a altura da casa daquela época. Talvez não seja o mesmo padrão do nosso hoje, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, eu não sei. Mas a palavra de Deus está dizendo que eles subiram pelo telhado. Olha o trabalho, olha o esforço que aqueles homens fizeram. Tudo por causa de um amigo. Às vezes a gente fala assim, no trabalho, né? Você está trabalhando demais para a igreja. Você vai mandar quantos para o encontro? Nossa, você vai pagar R$300 para mandar. Você paga 150 para trabalhar no encontro? Você vai pagar para trabalhar, para ficar praticamente 2 noites sem dormir? Na segunda, você chega do encontro domingo, 5 horas, 6 horas na igreja, fica no culto até as 8, e no outro dia levanta 5 da manhã para trabalhar, e você pagou para trabalhar? A nossa visão não está em se conformar com a situação de alguém, mas a nossa posição é, eu vou trabalhar o que for preciso para que a palavra do Senhor entre no coração dessa pessoa, e eu verei a obra do Senhor na vida dela, na vida dele. Eu vou trabalhar por isso, eu vou trabalhar o que for preciso na obra do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus fala, 1 Coríntios, capítulo 15, para você que, de repente, às vezes até pensa, eu estou fazendo demais, eu estou trabalhando demais, é muita coisa, é porque na igreja é isso, porque na igreja é aquilo. Irmãos, aqui nós não fazemos nada para a igreja. Diga comigo assim, não é nada para a igreja. Diga, é para o Senhor. Mas a gente não está aqui cantando para a igreja, a gente não vem aqui limpar para a igreja, a gente não faz célula semanal, reuniões, encontros, ensaios, e horas, 6 horas todo dia aqui, quem vem todo dia, ou uma vez na semana que seja. A gente não está aqui por causa de igreja não, a gente está fazendo para o Senhor. É trabalho, irmãos, é visitar, é ligar, é mandar uma mensagem, é tirar do bolso e falar, toma meu irmão, vai fazer uma feira, vamos fazer aqui uma vaquinha, uma vaca grande, um touro bem bonito, fazer uma cesta e dar para o irmão que está desempregado. É trabalho, é para o Senhor, é para o reino. A gente precisa se livrar, irmão, se libertar de coisas que não condizem com a palavra. O que você está falando, está escrito? Não, então para mim não tem valor. Porque só tem valor se estiver escrito. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, Paulo diz aos cristãos em Corinto, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, porque vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Se você está fazendo para o pastor, é inútil. Se você estiver fazendo para o líder de célula, é inútil. Mas se você estiver trabalhando para o Senhor, a nossa recompensa vem do Senhor. Trabalhar, irmãos. Trabalhar para o Senhor. Quanto o Senhor me chamar, enquanto o Senhor der vida, enquanto o Senhor der saúde. Eu vou parar. Irmãos, sabe uma coisa que a gente tem que se curar? É de ficar parando. Eu vou parar. Eu não vou para o encontro. Eu não vou, pastora, me tira da escala esse mês. Pastor, o líder, não me escala no diaconato, não, porque, irmão, Jesus está voltando.
Se eu estou com um problema de saúde, eu preciso me tratar, amém, é normal. Pastor, eu preciso de um mês para descansar, tirar umas férias aí. Vamos programar, irmãos, as suas férias aí, mas não vai sumir da igreja não, irmão. Vem para amanhã com Deus, vem para os cultos, né? Não vai ficar passeando 30 dias e ficar sem cultuar, que é um perigo. Mas não tem que pedir licença, porque isso, porque aquilo, porque o irmão Alexandre não olhou, porque o pastor não deu a paz, porque eu quero, tem um louvor que eu gosto, de 1900 antigamente, eu quero trabalhar para o meu Senhor, Rafaela conhece, levando a mensagem de amor, quero eu e orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Vai lá, Mama Lúcia, trabalhai e orai, aonde? Na seara do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Jesus disse assim para os discípulos: meu Pai trabalha até agora. Vê se tem um crente preguiçoso do seu lado aí, irmão. A irmã Adriana falou que não tem não, olhou para a irmã Ivonete, olhou e falou assim, não tem não. Glória a Deus, trabalhar. Eu não estou falando, irmão, da gente se encher, tipo, fazer de ativismo, presta atenção. Uma coisa é você se encher, se ocupar, largar sua família de lado, não orar, não ter tempo para Deus, está errado. Isso é uma coisa, está errada. Outra coisa é você trabalhar para o Senhor, cuidar da sua família e ter tempo para estar a sós com Deus. Para orar, para buscar a presença de Deus. Porque, irmãos, muitas vezes a gente faz as coisas para Deus, mas não com Deus. E não passa tempo a sós com Deus. É uma coisa diferente, quer ver? Você está na pia, está lavando a louça, mulher, né? E os homens também lavam. O pastor está lavando a louça, que glória a Deus, aleluia. Benção de Deus. Deus sabia o homem que eu precisava, irmão. Está lá lavando louça. Pastora, eu estou falando com Deus. Fale com Deus, lavando louça, lavando roupa, limpando casa. Fala com Deus no trabalho, vai falando. Mas outra coisa, antes de eu ir para outra coisa, quando você está lavando a louça e você está falando com Deus, você está a sós com Deus? Não, porque você está com a louça. O seu pensamento, a sua cognição está olhando se você lavou, se você tirou, vai enxaguar, tirou a espuma, você está dividindo a sua atenção. É pecado fazer isso? Não, não pode continuar fazendo, por favor, nunca se esqueça de lavar roupa, lavar casa, tudo, e orando, orai sem cessar, em todo o tempo. Mas é preciso tirar um tempo a sós. Eu não estou em célula, eu não estou visitando, eu não estou na igreja trabalhando, eu não estou na mesa com a minha família, já fiz isso tudo, mas agora é um tempo meu e Deus, junto com o Pai, de parar tudo e ter esse tempo a sós com Deus. Então não é ativismo. Pode observar aqui na igreja quantos cultos por semana nós temos hoje? 2. E às vezes quem vem num não vem no outro. Aí tem a célula, e uma vez na semana aqui, o estudo bíblico que nem está tendo para a escola bíblica. Então não é de segunda a segunda que tem, e esses 2 cultos, tem gente que passa 3 cultos sem vir. Eu estou falando de cultuar, não estou falando de trabalho. Posso ouvir um glória a Deus? Então ou você se conforma, eu acho que hoje, choveu muito, certo? Temos uma situação lamentável, né, de alguns irmãos aqui que perderam seu ente querido, um familiar. E também Camila Barros está logo ali em Arujá. Se soubesse ia lá ver, ia não? Tem gente que sabe e não foi, não quis ir, amém. Tem gente que não podia ir porque está trabalhando, né, de repente, não, tem escala, não posso ir, de repente, não sei, né? Recebi algumas mensagens hoje, pastora, sei que hoje tem culto, mas eu posso ir. E quase que eu falo, pode não, vem para a sua igreja. Assiste Camila Barros no YouTube. Você não fica em casa assistindo o nosso culto, assiste Camila Barros também. Mas quer conhecer pessoalmente, né? Então eu falei, amém, vai na bênção, irmão.
né? A gente não é dono de ovelha, a gente mostra o caminho, segue quem quer, não é verdade? Né? A gente não é dono de ovelha, não. Pedir a opinião a gente dá, mas, né, mandar a gente não manda. Então, a gente precisa, voltando aqui, a gente não tem coisas que eu não me conformo, né? Mas tem coisas que não tem o que fazer, não tem. Mas a gente vai escolher. No caso desses meninos, eles não se conformaram com não poder entrar na casa, eles trabalharam. Vale a pena investir no reino de Deus, vale a pena andar com quem tem a mesma fé. Eles estavam caminhando, aquele amigo tinha fé. Eu penso que aquele amigo falou assim: embora, se vocês me aguentar, pode levar, eu vou junto, pode me levar. Eu creio, eu tenho fé nesse homem aí, que esse homem está operando milagre, e se eu chegar lá, eu vou ser curado, eu vou começar a andar. E ele não se conformou. Outra coisa, primeiro, intencionalidade e condição. Segundo, trabalho ou conformismo. Vocês estão entendendo a palavra de Deus? É para a gente escolher, tipo assim, caminho direito, caminho estreito e caminho largo, porta estreita e porta larga, caminho de vida e caminho de morte. É a gente que vai escolher. Ou eu trabalho aqui com a intencionalidade ou na condição que eu estou vendo. Ou eu ajo de forma, eu trabalho por isso, ou eu me conformo com isso. E terceiro, interesse ou propósito. Aqueles amigos, eles não se movimentaram por interesse próprio. Eles não iam ganhar nada. Eles não iam ganhar nada levando o amigo. Eu posso dizer que eles ganhariam uma coisa importante até: a alegria de sair correndo junto com o amigo curado. Mas eles não iam ganhar, né? Ou você age por interesse ou pelo propósito. E o interesse é complicado. O interesse próprio, o interesse egoísta. Mas o propósito alinhado com a vontade de Deus, fica tudo perfeito. Aqueles meninos, os 4, eles tinham um propósito que estava alinhado com o propósito de Jesus naquele momento. Jesus, quando ele veio para implantar o reino de Deus, ele precisava fazer o que ele fez: mostrar a sua autoridade sobre a morte, sobre enfermos, sobre os demônios. Eu acho bonito o negócio aqui, eu até postei hoje. Jesus chega lá, vai lá comigo, só para a gente abrir um parêntese aqui, depois eu volto para concluir essa parte aqui. Deixa eu ver que horas são. Não sei porquê, irmãos, que quando eu ministro a palavra, o tempo voa, misericórdia. Eu peguei 8h20, já é 9 horas. Marcos capítulo 2. Acho bonito. Desculpe, irmãos, é o capítulo 1. Vocês estão aí? Capítulo 1 de Marcos? Amém? O verso 23 diz assim: de repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem você é, o Santo de Deus. Mas, irmão, Jesus olha para o rapaz lá, vou falar para o que estava possesso, e com o demônio, com o espírito maligno, Jesus fala assim: cala a boca e deixa este rapaz. Por que Jesus manda o demônio calar a boca? Porque o demônio ia revelar para os homens quem ele era, e ainda não era a hora. Mas ele operava os seus milagres. Mais embaixo um pouquinho, no capítulo 1 e no verso 33, está assim, o 34. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Os demônios sabiam. Os demônios, você sabe quem são? Os anjos caídos. Eles conheciam Jesus lá do céu. Ele conhecia o Filho de Deus, sabia muito bem quem é que estava ali. Esse que está aí é o Filho do Altíssimo. E eles queriam falar, e Jesus não tinha conversa com um espírito maligno nenhum. Cala a boca, sai dele, vai embora. Mas ele precisou vir fazer as obras, expulsar demônios, curar enfermos, ele precisava realizar. Então as pessoas vinham, Jesus curava. As pessoas vinham possessas, Jesus libertava. Então era propósito de Jesus
curar. E uma coisa que nós precisamos orar é: Senhor, alinha o propósito, o meu coração com o teu coração. Irmãos, a pior coisa que pode existir é a gente viver contrário àquilo que o Senhor tem para nós. A gente não anda na vida, a gente fica paralisado no meio do caminho, a gente não usufrui daquilo que está preparado para nós lá na frente. E o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que nós já alcançamos até hoje. O que Deus tem preparado para mim e para você é muito melhor do que nós já vivemos até hoje. Os que creem nessa palavra, glorifiquem a Deus. Aleluia, aplaudam o Senhor com alegria. É maior, é melhor. Nós não podemos viver e buscar as coisas por interesse, mas por propósito. A palavra fala muito em propósito, e não dá tempo para a gente ler. E, não, irmãos, Deus, uma certa vez, falando de propósito, eu me perguntei assim: por que Deus fez essas frutas cítricas bem no inverno? Laranja, mexerica, são frutas frias. Vai chupar mexerica no inverno, parece que ela está gelada. Por que Deus fez essas frutas justo no inverno, que é o tempo e a época delas? Eu descobri, faz um tempo isso, mas isso eu nunca esqueci. Eu descobri que exatamente nessa época, porque não dá mexerica o ano todo. Inclusive a palavra de Deus fala que vai dar o seu fruto na estação certa. Então tem o tempo certo da manga, tal, vai ter. É porque, irmãos, nessa época de maio, abril já começa outono e inverno. Nossa imunidade cai, tem muitas doenças, aparecem doenças respiratórias, a imunidade cai. Então essas frutas vão ter o quê? Vitamina C. Então a gente se alimentando delas na época certa nos ajuda a manter a imunidade, a passar por uma gripe mais forte, assim por diante. Primeiramente Deus, mas é tudo com propósito, é isso que eu quero dizer. Eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida, irmãos. Pastora, qual é o propósito de Deus para mim? Eu quero te falar, eu escrevi aqui, conhecer a Deus, assemelhar-se a Cristo e fazer Cristo conhecido dos outros. Conhecer a Deus, assemelhar-se a Cristo e fazer Cristo conhecido dos outros, de quem te cerca através de você. Porque Cristo não vem mais aqui para evangelizar, para revelar o amor de Deus. Cristo hoje tem a igreja, Ele já veio e deixou a minha vida e a sua. Amém? Agora, irmãos, eu fiquei analisando a postura daquele rapaz. A pior coisa que tem é você querer cuidar e a pessoa não aceitar a sua ajuda. É você estar falando: olha, isso está errado, vem por aqui, faz isso. E a pessoa não abre mão, não recebe ajuda. E eu vou te falar, é uma ajuda espiritual. A pior coisa é sofrível essa situação de você estender a mão e a pessoa negar a sua ajuda. Aquele rapaz não teve essa postura. Ele foi humilde, reconheceu a sua paralisia e aceitou ajuda. Quantos de nós muitas vezes estamos paralisados e continuamos assim, porque não aceitamos ajuda? Por orgulho, por altivez. Isso é Bíblia, isso é verdade. E Deus rejeita. A palavra do Senhor nos fala que Ele não rejeita um coração quebrantado. Deus abate os soberbos e Ele exalta os humildes. É a Bíblia. E aquele homem aceitou ajuda. Eu olho para o paralítico e penso assim, se ele tivesse conformado com a situação dele, se ele lutasse com as armas que ele achava que tinha que lutar, se ele não aceitasse a ajuda de fora. Capítulo 2, vou pular, capítulo 2, verso 6. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Porque Jesus perdoou os pecados daquele moço, né? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Irmãos, a pior coisa também que pode existir é a atitude dos religiosos. Eles falam de religião, mas não trabalham.
acusa os outros, aponta os outros, tem uma postura egoísta, uma postura soberba, mas não trabalha, não faz as coisas, não contribui para as coisas acontecerem, não promovem o outro, não usa das armas que tem, as armas saudáveis, as que deve usar, para promover, para ajudar, para incentivar. O religioso, ele vai, você tem que fazer isso. Por que fulano não faz aquilo? Por que fulano isso? Sempre apontando. O religioso, em todo o tempo aqui, não sei se vocês lembram de domingo passado, a ministração de Pedro e João, quando os religiosos pegam eles, vêm aqui, põe no sinédrio, pá, e fica julgando. Foram os crentes, foram os religiosos, foram os sacerdotes, o sumo sacerdote estava lá, querendo que Pedro e João, por anunciarem o evangelho de Cristo, fosse preso. Os religiosos, eles não facilitam, dificultam a obra do Senhor. Diga comigo assim: Senhor, dá-me um coração quebrantado, em nome de Jesus. E às vezes, irmãos, a gente pensa e acha, para não repetir a palavra, que Deus não está vendo nossos pensamentos. Tudo que nós estamos pensando agora, Deus registra todos eles. Eu não sei o que você está pensando agora, olhando para mim, só Deus sabe o que está em seu coração. Só Deus sabe como você está recebendo a palavra dEle na sua vida agora. E Ele pesa os pensamentos. O Senhor pesa. Põe na balança os nossos pensamentos, não só as nossas palavras, não só as nossas atitudes. Ele pesa também os nossos pensamentos. E Ele questionou os pensamentos. Para finalizar a leitura, o verso 11 diz assim: levante-se, pegue sua maca e vá para a sua casa. Aqui ele liberou a palavra de cura para aquele homem. Aí o 12 diz: o homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. Presta atenção nisso, o homem entrou por onde? Por um telhado. 4 homens loucos, malucos, apaixonados, movidos por compaixão pelo seu amigo, trabalharam afincamente, com afinco, para poder vir pelo telhado, para colocar ele, mede aí, vê aí todo o seu esforço, todo o esforço que eles fizeram, mede aí para ele descer exatamente onde Jesus está. Não é atrás, não é do lado, mas é exatamente onde Jesus está. Vamos medir isso aí. Eles trabalharam, irmãos. Quando, digamos, eles menos esperam, Jesus olha assim para ele, por causa da fé, fala assim: você está perdoado dos seus pecados. Questionaram Jesus: como assim? Quem é ele? Jesus olha para o rapaz e fala assim: levanta. Irmãos, isso é sobrenatural. Isso é poderoso demais. Jesus, irmãos, Ele tem poder sobre toda e qualquer situação, por mais difícil que seja, do morto, do doente, do aidético, do canceroso. Deus tem poder de abrir uma porta onde não tem porta. Ele passa pela parede. Nosso Senhor é o grande e poderoso Deus. Ele chega para aquele homem e fala: levanta. Irmãos, parece que está falando como uma criança que estava sentadinha no canto dele, e Jesus fala assim: levanta, pega a tua maca aí, meu amigo, meu rapaz, meu filho, vai para tua casa. E a Bíblia fala que aquele rapaz levantou no salto. Quem nunca andou? Você já viu pessoas quando tombam uma perna, machucam a perna, de repente tem que fazer o quê? Fisioterapia, né? Porque se for andar, não anda, tem que ser devagar, fisioterapia. Quem aqui já quebrou alguma coisa assim para fazer fisioterapia? Graças a Deus, ninguém? Pois é assim. Alguém já quebrou uma perna, um braço, alguma coisa, e teve que fazer fisioterapia para poder voltar. Mas Jesus, irmão, Jesus estava lá quando fez Adão, o pai e o filho estavam lá. Ele sabe exatamente do nosso corpo, conhece toda a nossa anatomia do nosso corpo. E Ele, com o poder que Ele tem sobre todas as coisas, e Ele não mudou. Hebreus 13:8. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e eternamente. Então Ele olha para o rapaz e fala: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele levantou num salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: eu nunca vi uma coisa dessa. Tudo isso aconteceu. Aquele rapaz foi curado
perdoados os seus pecados por causa de 4 amigos que não mediu esforços para promover o encontro do amigo com Jesus. Irmãos, nós precisamos cultivar esse hábito de promover encontros entre os nossos amigos que não conhecem Jesus, com Jesus, para que sejam curados, para que sejam transformados. Que a gente não meça esforços, não fica medindo, mas vai ficar caro, mas não vale a pena, eu vou desistir. Irmãos, tem uma coisa que a gente não pode fazer, é desistir das pessoas, nem que for orando, joelho no chão. Talvez você já cansou de falar, você já cansou, foi até humilhado, alguém já mandou você calar a boca, cala a boca, não fala comigo não. Sabe Deus a situação que você já viveu, mas tem uma coisa que as pessoas não podem te calar e nem fazer, nem rejeitar, é a tua oração. Quem ama ora, então não desista de orar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continue promovendo os encontros entre pessoas da tua casa, da tua família, lá da empresa em que você trabalha, da tua vizinhança. Continue promovendo, continue falando de Jesus, seja movido pela compaixão que há em Deus, também em você, em nós, que nós sejamos movidos de olhar e falar, essa pessoa precisa de Jesus, o que eu posso fazer por ela? Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos numa situação de dependência, eu estou aqui porque eu quero que Deus faça tal coisa, por mim, e às vezes a gente não se move pelo outro, a gente não ora pelo outro, a gente não investe no outro, a gente não confia que Deus vai agir no outro, então a gente fica paralisado, a gente se conforma, conforme a condição, a gente para no meio do caminho, e o Senhor nessa noite está dizendo, eu preciso que você promova encontros entre eu e os homens, eu preciso de pessoas que promovem encontros entre eu e o pecador, e nós somos essa ponte entre o Senhor e os pecadores, e nós não podemos nos calar, nós não podemos estar simplesmente paralisados, esperando a banda passar, a banda que vai tocar, não, nós precisamos agilizar, nós precisamos apressar a volta do Mestre, nós precisamos olhar para o reino e dizer, eu faço parte de um reino, onde o rei é poderoso, ele é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente, as minhas causas estão todas nas mãos do Senhor, as minhas causas estão nas mãos do Senhor, e o justo juiz é quem vai operar sua justiça, a começar pela minha vida, aleluia, glória a Deus. Anote intencionalidade, trabalho e propósito de Deus, não os meus interesses pessoais e egoístas, mas a vontade de Deus em primeiro lugar. É isto que eu prego neste altar. Eu prego o propósito de Deus, eu prego a palavra de Deus, não só este altar. Ministra a palavra de Deus, prega a palavra do Senhor genuína, como está escrito, e nós, como seus filhos, meninos e meninas, filhos e filhas obedientes, obedecem e se posicionam, porque Jesus não vem buscar um povo interesseiro, Jesus vem buscar um povo que vive para o seu propósito. Fica de pé no teu lugar, irmãos, aí você vai se mover conforme você crê, e obedecer a palavra do Senhor. Feche os teus olhos nesta hora, levante a tua mão e diga, Pai, em nome de Jesus, eu quero ser uma pessoa, um filho ou filha, que promova encontros entre enfermos, pecadores e o Senhor. Eu quero me movimentar naquilo conforme o teu vento sopra. Eu não quero andar, eu não quero me movimentar por interesse próprio, nem me conformar, mas eu quero andar movido pelo teu propósito. Quero trabalhar e quero ser intencional, de forma saudável, para fazer a tua vontade, realizar a tua obra nesta terra. Aviva-me, Senhor, aviva-me, faz a tua obra na minha vida. Oh, aleluias, oh, aleluia. Oh, querido, faça a tua oração aí, clama ao Senhor
Senhor, nesta hora, mediante a palavra que foi ministrada, clama ao Senhor. Se você tem desistido de pessoas que estão perdidas, diga ao Senhor: Deus, acende a compaixão, traga a compaixão outra vez, em nome de Jesus. Eu quero me movimentar no vento do teu Espírito, eu quero levar pessoas até um encontro real com o Senhor, em nome de Jesus. Eu não quero ser pedra de tropeço na obra, mas eu quero ser um provedor, um promotor, em nome de Jesus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. Oh, rei de la mana chore comarás. Eu oro, Senhor, por cada filho teu nesta noite, que está conosco neste lugar, que está cultuando de sua casa. Faça uma obra, Senhor, transforma o nosso coração, que nós possamos nos mover, assim como aqueles 4 caminharam para a mesma direção. Eles se moveram para a mesma direção, com o mesmo propósito. Assim seja conosco neste lugar, que nós estejamos unidos no mesmo propósito, para promover encontros entre os pecadores e o Senhor. Aleluia. Encha-nos o teu Espírito, que nós sejamos uma igreja espiritual e não carnal, que nós sejamos movidos, Senhor, pelos teus princípios e não pelos princípios do mundo, mas que sejamos uma igreja viva, cheia do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós estaremos até a sexta-feira, sexta, domingo e a última sexta. Eu acho que porque domingo agora nós vamos ter a conferência às 8h30 para toda a igreja. Pastora, eu não estou em célula. Venha para o culto às 8h30 da manhã. À noite não teremos, tá? Você vai ter o dia livre a partir das 11h30, meio-dia aí, o dia livre para estar com a sua família e você se programar, né? Então você venha às 8h30. Aí na sexta que vem, e aí no domingo que antecede o encontro, nós estaremos ministrando a respeito do que foi ministrado, em outras palavras, com outro tema. Mas venha e faça parte desses 3 dias, não perca não fique em casa, se você pode vir para o templo, tem bênção que só acontece aqui. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Deus, que nós sejamos motivados, transformados pela tua palavra, que nós sejamos movidos pela compaixão de levar os perdidos até o Senhor. Deus, eu quero despedir o teu povo em paz e em segurança, que nós tenhamos um final de sexta-feira abençoado. Nos livra de todo homem mau, Senhor, nos livra, Senhor, de toda intenção maligna, e que nós estejamos guardados, Pai, escondidos no teu esconderijo, debaixo das asas do Senhor. Seja conosco. Eu despeço o teu povo em paz, em segurança, para irem para suas casas e levarem consigo uma palavra transformadora, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, estenda sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e permaneça hoje para todos sempre. Amém. 12, multiplica. Deus te abençoe. Vai em paz, querido. Em te confiar.